que a paz de Oxalá esteja com cada um de vocês. Crianças podem frequentar o terreiro? Podem participar de uma gira de Umbanda? Essa é uma questão que divide opiniões, mas ela nos ajuda a refletir sobre a intolerância religiosa. Muita gente diz que terreiro não é lugar de criança e que só poderia frequentar aqueles que já tivessem como decidir pelo livre-arbítrio, ou seja, já na fase adulta. Mas por que outras religiões não têm esse tipo de restrição? Por que somente Umbanda e Candomblé sofrem esse tipo de preconceito? É como se ali praticasse alguma coisa que não servisse para a criança, quando ao contrário, tudo que está no terreiro de Umbanda ou de Candomblé serve para todo mundo, porque ali só há amor, devoção à ancestralidade, fé, sentido de comunidade. Então nós precisamos sim cuidar das crianças e transmitir os nossos valores, as nossas crenças, o nosso entendimento sobre o mundo, sobre a ancestralidade, sobre a espiritualidade para as crianças. Elas são parte de nossa comunidade. Recentemente, ficamos sabendo do triste caso de uma mãe que perdeu a guarda da filha por conta de uma iniciação, de um ritual no candomblé. Isso nada mais é do que intolerância religiosa. Ninguém perde a guarda ou ninguém tem que questionar essa questão do livre-arbítrio quando vai na igreja católica, numa igreja evangélica ou num templo budista. Por que então que nós, Umbanda e Candomblé, não podemos acolher e cuidar das nossas crianças? Isso é algo que nos ajuda a refletir sobre qual é a missão também da nossa religiosidade. Há um provérbio africano que diz que toda uma comunidade é responsável por educar uma criança. Então, nós, dentro da Umbanda, dentro das religiões de matriz africana de modo geral, temos sim que entender o papel e o lugar da criança e cuidar dessa criança. Muitas das vezes, a mãe ou o pai, a família, não tem com quem deixar a criança para ir na gira. Então o terreiro ele tem que pensar numa maneira de incluir esse ser que tem necessidades específicas, tem direitos específicos. Não por acaso o Brasil tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, ou seja, eles têm os seus direitos específicos porque estão numa fase de formação. Mas pelo fato de estarem em fase de formação, não significa que não poderiam frequentar um ambiente de terreiro. Porque o terreiro é sim capaz de oferecer a essas crianças o que elas precisam para o seu desenvolvimento pleno como indivíduos, como cidadãos e cidadãs e também como seres de fé. Então, criança sim pode frequentar o terreiro. O que acontece dentro da nossa experiência é que determinados trabalhos, quando tem uma criança presente, é feito ali um tipo de proteção para aquela criança. Já aconteceu isso dentro da nossa experiência. Vou dar um exemplo. Eu tenho meu filho e eu e minha esposa, nós colocamos a criança dentro da gira. Quantas e quantas vezes o nosso filho ficou ali, ainda bebê, deitado na esteira, coberta com um tecido branco, acompanhando toda a gira. Só que, por exemplo, determinados trabalhos de desobsessão é feito uma proteção para aquela criança. Isso seguindo a nossa doutrina, o nosso entendimento, a nossa prática. Cada casa vai lidar com isso de uma maneira, mas estamos falando de trabalhos específicos, tá? Então é feito um cuidado com aquela criança. Mas sim, a criança faz parte da comunidade de terreiro. Afinal, o terreiro é comunidade e não só pode, como deve participar, para que nós possamos transmitir os nossos valores ancestrais, orais, de exemplo para aquela criança. Afinal, nada mais ensina do que o exemplo. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado com essa questão da intolerância religiosa para que nós mesmos não absorvamos esse entendimento distorcido, né, de que criança não pode frequentar o terreiro. Muito obrigado, eu sou Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. Que a paz de nosso Pai, a força de Oxóssi esteja com cada um de vocês. Axé.
Saravá, Agudjevete.